e empreender num negócio que tu, Alessandra, coloca agora, ainda incipiente sobre todos os aspectos, né? Eu sei disso porque eu vejo algumas pessoas que eu converso, que tem podcast, eu digo, cara, como é que tu vende? Como é que as pessoas acreditam em ti? Né? Como é que esse mercado... É que eu digo o seguinte, né? Eu sou do tempo, e vocês devem também saber disso, que nós tínhamos 10 players de mercado que eram os grandes, né, veículos tradicionais, TV, rádio, jornal, né, que eram 10, 12. Sim, né? o jornal era papel, né? Exatamente. O rádio tinha dial, revista, sintonia, certo? né? Isso aí. E que, de repente, e para 1 milhão de anunciantes, porque foi uma época de... Eu me lembro que o classificado de 0 hora tinha 70 páginas, 80 páginas. Caderno 90, inteiro. Eram a gente 3 ou 4 recebe- cadernos diferentes em dias de semana diferentes. Dias Né? de Finais de semana era Então gigante. tinha mercado para tudo isso. Aí, de repente, na minha opinião, nós hoje temos 1 milhão de players, porque qualquer coisa hoje é mídia, qualquer coisa hoje resolve virar veículo de comunicação. E aí o número de caras que acreditam em tudo isso diminuiu, viraram os 10 players né? Inverteu, né? Inverteu a posição. E aí, como é que vocês vivem? De que se alimenta? Né? Onde Sexta-feira. É a grande pergunta. Isso aí. Eu acho que é o grande desafio. E monetizar. Como que eu monetizo quando a gente tem tanta A Porto disse opção? uma coisa, cara, que é a verdade verdadeira. Dinheiro é podre, dinheiro é sujo, dinheiro é vergonha. É que no Ainda mais pra jornalismo, jornalistas. no jornalismo a gente não tem isso. Eu acho que isso é uma falha muito grande das faculdades de comunicação. Eu não sei se mudou esse E currículo por que de lá para cá. por que tinha um apelido de jornalismo marrom? Aquele cara que dizia assim, se tu não me der dinheiro, eu vou dizer o que tu está fazendo de podre. Esse era o apelido do jornalismo marrom, que ainda é praticado por alguns veículos de comunicação nessa pontinha. Né? Sim, ainda praticado. E muito com praticado. tantos sites e essa facilidade que você fala, né, Nenê, de tudo poder virar Tem mídia. caras de O blog meu Instagram que pode diz- ser mídia, né? Tem caras de blog, tem caras de veículo que dizem assim, amiguinho, se tu não me der um patrocínio, eu vou dizer que tu vende camisa roubada. Sei eu, tô aqui Sim, exagerando. chutando. Mas aí a gente está falando de pessoas, né? E as pessoas são o principal estamos problema de falando de tudo. veículo. Do Não, mundo. não, mas a gente fala de veículo e fala de pessoas. Quando a gente fala em veículo, é alguém que diz alguma coisa. E isso é um problema, isso é um problema ético, né? Que as pessoas têm. Eu acho que, assim, os desafios que a gente tem como profissionais nesse mercado é mostrar que não é tudo igual. É diferente. Então, assim, o conteúdo que elas fazem lá na Padrinho, que buscam a excelência porque eles procuram, tem um valor, tem um preço, e a gente tem que saber cobrar isso e tem que fazer com que as pessoas entendam que isso vale de alguma forma. Mas como é né? que é esse reconhecimento, essa luta por isso? Isso é tempo, né? Isso é Isso é constância. tempo, Isso é frequência. E assim, credibilidade. a gente sai da faculdade, eu saí sem saber nada dessa área, né? E nem assessoria de imprensa eu aprendi Nem se na falava. época da Tinha faculdade. até o negócio, se tu não deu, jornalista que não deu certo, é que vai fazer assessoria, né, assessoria de gente? imprensa. Então, Sério? Sim, Sério? eu cresci. E só uma parte aqui, te interrompendo, eu recebi, né, a distinção de assessora de imprensa do ano de 2022 pela Ari, né, e tipo, meu Deus, todo dia eu olho o meu Arizinho lá e dou um Parabéns. high five nele. E hoje eu tenho o maior orgulho em falar sobre isso, mostrar, conversar. Mas quando eu saí da faculdade, nem pensar, fazer assessoria, quem não deu certo. Sobrou, era assim, o não que tem lugar pra sobrou. ti na redação, vai trabalhar numa exatamente. E é muito nobre. Então, vocês imaginam, né? Eu tenho 34 anos trabalhando sempre em veículo, como
empregada, né, como funcionária. Então, sempre quis empreender, mas nunca achei que eu nem tinha condições, assim, né? E essa minha união com a Porto, que na verdade é uma amizade de mais de 30 anos, que virou É um casamento. É um casamento, né? Inclusive com brigas, né? E Eu que organizo as finanças. na verdade, eu me apoio na experiência da Porto, porque a Porto é empreendedora há 20 anos com a nave, é o Brasil de Vinhos, então eu aprendo muito com ela nesse aspecto. Mas o que a gente percebe é que podcast é uma coisa, né? Ah, não, eu ouço, eu consumo. Ah, eu adoro podcast. Tá, então vamos investir, vamos... Ah, pois é, não sei, né? Um veículo tradicional, talvez, ou outra coisa. Então, a gente Acho tem... que eu vou anunciar numa rádio que todo mundo ouve. Né? Então, a gente tem realmente um preconceito do ponto de vista de anunciante. Né? A gente percebe, assim, que as pessoas... E isso eu percebo, assim, até porque eu sou casada com o Meneghetti, que também está empreendendo no YouTube. Isto é um preconceito em relação às redes sociais e à internet, no geral. Então, as pessoas acham que para investir, mesmo que um projeto seja consolidado, tem que botar muito menos. Não, isso aqui é preço de TV, isso aqui é preço de rádio. Completamente, gente. Não, internet Como se o trabalho R$1.000, fosse menor pra exatamente. Não, e tem outra coisa, às vezes não tem que botar menos. E assim, quem sabe se eu te der isso aqui, daí tu... Né? Muito. Não, né? Eu acho que Muito. não. Eu acho que pode até fazer uma gentileza. A gente tá falando, tem alguma coisa, mas isso, né? Uma xícara não vai pagar, se né? Não, é o que eu esse tipo falo. de coisa. Paga lá a minha conta de luz lá com o presente que tu quer me mandar, né? Passa no mercado, né? E eu acho que também passa... As mídias, a gente tá mudando tão rápido, né? Se a gente pensar, 2010 pra cá, gente, que transformação. 2010 a gente tinha smartphone, a nossa vida tava no telefone, tinha internet, assim. Não tinha Netflix, gente. Mal tinha Facebook. As coisas estavam começando. Então... Numa aceleração, acho que também tem um amadurecimento de nós profissionais e também do que vamos ter, e estamos fazendo isso incansavelmente, né, gurias? Mas, Alessandra... Ajudando o mercado a entender, o consumidor, todas as Eu acho que pontas. esse é o grande momento dessa afirmação do podcast. Completamente. A TV linear cai a cada dia que passa. Nós tínhamos índice superior a 50% de audiência. Hoje esse índice baixou para 46%. A internet é hoje o segundo maior veículo de comunicação do mercado. E, pasme, o terceiro é a OH. Sim. O DOH, que é o Digital. Né? Out of Home. Então, nós estamos diante de um mercado que mudou. Completamente. Mudou completamente. E eu, ao ver, e aí eu queria um pensamento de vocês, eu acho que a Globo está fazendo um esforço incrível para se tornar um streaming. Com a Globo Para Play. mim, já tá. Já meio que virou, já. O SBT, Também. eu assisti uma apresentação essa semana do que o SBT está pretendendo fazer. Também me parece que o caminho é esse. TV linear Porque cai. A nova e cai geração vertiginosamente. é um modelo mental. Nós estávamos falando aqui antes, né, sobre os jovens e como são diferentes da gente. Eu falei para os meus sobrinhos, estavam na minha casa e era terça-feira, queria ver o MasterChef, e eu, encerrem aí o jogo que eu quero a TV para assistir ao MasterChef. Meu sobrinho de 14 anos olhou para mim chocado. Por que tu tem que ver agora? Porque vai começar? E ele, como assim começar? Eu falei, vai começar o programa. Ele, mas tu não vê depois no YouTube ou no próprio canal? Os meus dois filhos, eu tenho um de 21 e um de 16. A gente se mudou em 2020. E aí eu fui ver, né, o ponto da TV a cabo, né? Quantos vamos botar? Não, nenhum TV a cabo? Não, Nem sabe não mais precisa. o que é. Não tem TV no quarto de nenhum dos dois. Eles assistem tudo na internet e tudo pelo celular. É outra cabeça. E você se lembra quando a Globo lançou o Globoplay? Sim. Nossa. Meu Deus, eu pensei, que é isso? Que coisa mais estranha. Que coisa louca. Pois é. Olha a força que ela está fazendo para... E com muitos podcasts, né? E eu acho Investimento que pesado. isso que a gente estava falando de constância, né, frequência, né, e conteúdo,
vai muito pelo que tu estava falando da questão do streaming, né? Tem muita gente agora ouvindo e muita gente fazendo e tem muito assunto diferente. Então, essa coisa da cauda longa, que se falava, sei lá, há 10 anos, talvez mais, é cada vez mais real. A gente está falando aqui na mesa, a Lúcia trazendo o que a gente faz no nosso podcast, que é um podcast super de variedades. Tu entra mais com empreendedorismo, eu faço um de vinho, tu tá fazendo um aqui de comunicação. São 4 pessoas que são da mesma área, falando de 4 assuntos diferentes para públicos completamente diferentes. Então, o que a gente tem que fazer é com que esses anunciantes enxerguem daqui a pouco que tem 4 comunicadores especializados em comunicação falando de assuntos diferentes para públicos diferentes. Então, é a forma com qual a gente fala. Era o que o Chris Anderson dizia, é cauda longa. Então, assim... Talvez ele não tenha o mesmo resultado financeiro de uma propaganda convencional que a gente está acostumado para vender um smartphone na Black Friday, mas tem um valor muito maior. Porque eu acho que o podcast, acho que é uma coisa muito importante, eu bato muito assim com os clientes e tudo mais. Podcast, a gente não tá... É sobre reputação da marca. Isso aí. Não é para vender chinelo. Não é pra vender chinelo, não é pra vender o teu produto. Não é chinelo. E não é chinelo. Não é chinelo. É reputação. Por quê? Porque nós estamos aqui, as conversas elas vão mais a fundo, são normalmente conteúdos com mais tempo. Não é a agilidade de tu passar o dedo aqui, que é um post na rede social, que tem outra função. E a Matos trouxe aqui muito bom... desculpe. Elas me confundem, né? Vocês não têm um segundo nome, assim, pra gente? Eu tenho, mas não vamos entrar nesse Tá, detalhe. deixa assim. Então, eu também tenho, vamos deixar assim. Então, o que... Pra mim, o podcast, ele é reputação da marca. Então, mas o cliente chega lá e ele fala, mas quantos milhões de pessoas eu vou atingir? Cara, isso depende de um monte de coisa. Qual é a verba de publicidade em outras redes que você está destinando para trazer gente para o teu conteúdo, para o teu podcast? Ah, não, eu não tenho previsto isso. Sabe qual é o problema, Melissa? É que se confunde a audiência. Perfeito. Perfeito. Olha só, eu sou jornalista torcicola, tá? Amamos. De janeiro a setembro desse ano, a produção, segundo o Spotify, de podcasts no Brasil subiu 36%. E o consumo, 28% em relação a 2022, de acordo com o Spotify. E é Spotify, né? Spotify. Tem todos os outros, tem o YouTube. O YouTube entrando pesado com isso para competir, né? Mas eu acho que isso que tu falou da... Qual é a outra plataforma que cresceu dessa maneira? Cresceu tanto, mas isso que tu falou da reputação, e eu acho que aqui é importante a gente dizer que somos jornalistas, Sim. Porque ao mesmo tempo em que a gente fala de informação, de notícia, tudo que é podcast tem opinião. Todos têm. Claro. Então não existe um podcast que não tem opinião. Pega um programa de rádio, teoricamente, ele deveria ser isento, assim como um jornal. E a gente sabe que isso é uma teoria que nem sempre é a prática. É muito opinativo. Então, quando alguém vai buscar o teu podcast, o nosso, o meu ou o dele, eles estão comprando junto uma opinião. Então, eles sabem que a posição do Nenê é essa, estou pagando o Nenê. Ah, mas eu quero que tu diga que tu gosta, Lúcia Porto, do Grêmio. Nunca vou dizer, vou falar mal. E ela vai falar mal do Inter. Ai, até isso, vocês são complementares. Mas entende isso. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte do que a gente faz. Então, ela sempre vai ter uma coisa para implicar comigo e eu com ela, mas isso faz parte do jogo e faz parte de como a gente comunica. Se alguém pedir pra gente ser séria, não vai dar. Não vai dar, eu não vou conseguir. Eu, quando vendo minhas cotas de patrocínio, ou os banners na minha coluna, porque eu tenho também a escrita, a primeira condição que eu coloco é exatamente essa. Cara, vai botar o banner, mas se tu fizer uma cagada, eu vou botar aqui escrito. Não tá ligado a... Eu não tô ligado. Não condiciona nada, né? Tu não estás me pagando para escrever a teu favor. Tu estás me pagando porque tu está acreditando naquilo que eu estou fazendo. E eu acho que tem uma coisa assim também, né? Talvez isso, os anos de experiência e vida vão nos trazendo, o Alexandre que é mais jovem. Mas chega um momento que a gente começa a trabalhar com aquilo que a gente gosta. E as pessoas que gostam vão nos procurar. Que bom poder chegar nesse momento, né, Gurias? O que acontece? Tu meio que rechaça o que tu não quer.
Entendeu? Tu não vai dizer que não vai fazer, Eu mas tô tu vai olhar seletivo. diferente. Então tem Não que Eu faz ser mais estou- sentido. Não ficando faz mais muito sentido. seletivo. Porque É. tu faz as coisas com muito mais vontade quando tu faz o que gosta. Claro. Nossa. Essa questão, por exemplo, do vinho, Brasil de Vinhos, está lá, faz 3 ou 4 anos no ar. A gente não ganhou um tostão ainda. Uma hora ele vai estourar, eu sei. Mas então, assim, vai plantando, vai deixando fermentar lá na barrica, uma hora ele vai estourar. A gente faz porque a gente gosta disso. Né? E a gente começou também como uma alternativa a fazer projetos para empresas. Claro. Podcast corporativo. Fizemos já o nosso, né? Para a É. Escola Projeto. Foi uma Escola experiência Projeto. muito legal. Pode projeto para escola, projeto. Bem legal. Foi muito legal. Isso tem a ver com o que tu tá dizendo, Nenê, que assim, a gente sempre conversa, né? Tá, mas e aí se a empresa tal nos chamar? Nós vamos fazer? Tem toda a questão da ética, né? E não. Quer dizer, a gente só pensa em fazer isso com empresas que a gente gosta, que a gente acredita, ou que a gente confia, porque a gente sabe que no momento que a gente está fazendo aquela curadoria, tem a nossa assinatura Tem ali, assinatura, o nosso tem uma Carimbo chancela, é né? das Lúcias. Tem uma E tem chancela. o nome de vocês, É. né? Tem toda uma carreira de vocês que vocês construíram. É. Eu acho que o anúncio dos últimos dias do Spotify, de que vai poder ter anúncio, né? Fazer ads, vai ser a grande virada de chave. Ontem mesmo eu respondi sobre minhas apostas aí, minhas 3 apostas e um bônus para 2024 no podcast. E eu falei que para mim a chegada da possibilidade de você conseguir fazer ads, como, né, o anúncio, como a gente faz já consolidado, testado, aprovado com todas as métricas nas redes sociais, vai nos ajudar. E eu vejo para 2024 muito a profissionalização das empresas que produzem e também da empresa que quer contratar. Que não dá mais para ser só, a gente abriu a webcam e um microfone de lapela e tem barulho. Não dá mais, não cabe mais. E tem um empresário que fala bem. E tem um empresário que fala bem. É. Então, e as pessoas também estão entendendo, eu acho, essa questão da reputação. Não vai atingir como um post no Instagram que eu posso botar 5 milhões de pessoas aqui. Aquele post vai continuar, mas aquele post tem que vir pra cá. Então, é o 360 mesmo. Porque daqui sai... Sabe que eu não gosto da expressão 360? Eu também não, porque volta pro mesmo lugar. Exatamente. É um 180. Eu quero dar essa virada aí. Então, vamos fazer a 360 comparação é 180. 360 é o A cachorro virada é correndo verdade. atrás do rabo, né? Esse aqui é o... Correndo, vamos, é o 180. 360 é voltar para o mesmo Volta momento. pro mesmo momento. E não queremos. Não Isso não queremos. queremos. Então, eu acho que essas mudanças, assim, esse olhar, eu acho que esses dados que a Lúcia trouxe, que foram fundamentais aqui também para segurar esse gostou papo. agora, né, Luciana? Gostou da minha Eu cola, amo hein? jornalistas que já vem com o dado. Não, o dado é esse aqui, ó. Sabe que eu tenho batido com o Cantar Ibope para que ele cuide da gente, né? Sim. E até falei com uma gestora do Ibope que teve aqui há pouco, disse para ela, cara, vocês têm que mudar, Tem que mudar. né? Porque vocês estão fazendo o mesmo há muito tempo. Não, e o mundo já... E as pessoas não ouvem rádio só no rádio. Não. E aí, Nada, o que está nada. acontecendo? O Ibope também está com problemas. Gente, se o Ibope tá maioria com do- problema... Não, a maioria dos veículos não assinam mais. Sabe? Por quê? Porque eles também estão em transformação. Eles também estão Né? transformação, claro. E aí, então, estão procurando outros métodos de pesquisa, estão tentando fazer as coisas. Por exemplo, em Santa Catarina, praticamente o Ibope não atua. Tá? Que coisa. Porque cada veículo está procurando o seu método de pesquisa. Né? E isso impacta tudo, porque essa medição impacta lá na publicidade, Na lá no agência. comercial, É. lá na agência. custo. Porque aquela preço, por na recall, possibilidade. aquela por aparelhinho dentro da tua casa, Gente, isso não existe. aquelas coisas, isso não tem mais. Tia. Isso não existe tem mais, mais. né? Não existe. É, E a gente precisa também ser mais realista na contagem desse número gigantesco, porque no mundo da internet, né, lá no início de quando a gente começou a contabilizar, a área comercial falou, eu quero page view como número, né? É. Mas page view, meus amigos, é um número completamente falso. Precisa ser o usuário, a pessoa que entrou, que esteve ali. Então, até nisso, a gente, enquanto mercado e negócio, a gente precisa cutucar, porque, de novo, o podcast está hospedado onde? Onde que ele é transmitido? Pela internet. Então, essa base para nós, o www para nós é o que nos mantém.
E daqui a pouco o cliente quer, não, mas eu quero que o podcast do Nenê tenha cada episódio 1 milhão de page view, mas esse 1 milhão é o quê? Representa o quê de verdade? O que esse cara te traz? Esse cara fecha negócio contigo, esse 1 milhão? Ou é 1 milhão de gente que não tem nada a ver, que não tem interesse nenhum? Uma revenda de automóvel cujo dono assiste o meu podcast. Disse, pá, cara, eu quero fazer um teste contigo. Disse, cara, não faça, eu não vou vender automóvel. Não tem como. Posso, sabe, atestar a qualidade daquilo que tu vende, etc, etc. Mas meu podcast não vai te vender. Sabe? E assim como tu pensa que a TV Bandeirantes, ou a TV Globo, ou a RBS, ou o SBT vão vender o teu automóvel, não, cara. Não, nunca. Não. Vocês também estão errados em tudo, cara. A comunicação de vocês é uma comunicação que passou do tempo. Olha o Black Friday, que tu comentou. É exatamente isso, Menos negativo. E negativo no marketplace e no físico. Por quê? Porque não estão mudando. É sempre igual, né? Tá aqui Metade do dobro, né? Brincadeira. Compre Black tudo Fraud. por metade do a dobro. Lúcia do Meneghetti, Meneghetti. a Lúcia do Meneghetti deu o exemplo dos filhos dela. Eles estão em outra live, em outra vibe. Né? Em outra total. Completamente diferentes. E aí, o que tu vai dizer para eles? Vamos na Renner hoje comprar? Eles vão te olhar com a cara de ponto e dizer assim, mãe, tu enlouqueceu? Não, eu acho que essa que tu falou agora do... E tem só e eles vão olhar pra mim e dizer assim, eu não preciso Já pedi. de um tênis, eu já tenho 2, eu não preciso de um outra terceiro. geração, gente. Eles não são consumidores. Exatamente. Mas isso que tu falou, né? Tu comentou dos filhos da Lúcia Matos. Eu acho interessante também essa coisa do choque de gerações que muitas vezes ajuda. A gente estava falando antes ali dos adolescentes que podem ter problemas e tal, blá, blá. Quando a gente começou a fazer o nosso podcast, ele era um Spotify. Eram as duas loucas falando numa latinha que não tinha nada. Hoje a gente tem um microfone igual a esse, porque a Lúcia Matos achou. Era só áudio, né? Era só o áudio e tal. Era ali no Spotify. Até que um dia, o Valentim Matos Meneghetti, do alto dos seus quantos anos ele tinha? Tinha 14. Consultor. 13 Consultor Valentim. Ele disse assim, mãe, tu e a Porto, por que vocês não vão pro YouTube? Que ridículo isso. Ninguém ouve podcast. As pessoas veem podcast. Daí ela disse pra mim assim, o Valentim disse que a gente tem que ir pro YouTube. Ai, que ridículo esse Valentim. Estamos no YouTube. Tem um monte de visualizações, as pessoas adoram quando passa um gato na minha escada. E a Lúcia Matos tá ali, passa um rabo na E é no YouTube que as pessoas nos assistem. É impressionante. É impressionante isso, realmente. Claro que a gente... Claro que a gente tenta formatar, né, de uma maneira diferenciada. Por exemplo, a Lúcia falou agora que a gente fez esse projeto para a Escola Projeto, né, que nos contratou, a gente criou o Pod Projeto. Foi uma temporada, 11 episódios, com marca, com vinheta feita pelo Codevila. E não era sobre a Escola Projeto, era sobre educação. Sobre educação. Isso. Então, assim, Essa é a sacada. aquela história ali, tu não vende carro. Então, a gente poderia fazer algo para uma revenda. Uma vez a gente ia falar da revenda, depois a gente ia falar do transporte, do combustível, do carro híbrido, Da da segurança. lata, da segurança, do cinto de segurança da criança as e jornalistas tal. botando isso pauta aí, pra entendeu? cima. É isso. A gente falou uma vez sobre a escola, porém em todos os programas a gente falou da escola. E elas tiveram um monte de visualizações. Então, faceira, semana que vem a gente tem uma reunião sobre a segunda temporada. Ai, amamos. Tomara que vocês saiam com assinado já, gente. Então, o que a gente tá vendo, assim? Que tem muita empresa que tá olhando dessa forma. Porque a gente pode falar... Se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente pode falar naquilo que era, em alguns momentos, nós que somos de redação, que foi uma pauta 500. Né? Opa, quem já que não era odiou? uma pauta 500? Vou lá fazer uma matéria sobre um nenê que lançou um empreendimento e deu uma grana para alguém. Tá bom, a gente fez. Só que a gente saía daquilo ali e transformava aquilo em outras 10 matérias muito legais que achavam que o nenê era bem legal até, né? Então, é isso que a gente está fazendo. E é isso que a gente quer fazer com as empresas e tem funcionado. Tem funcionado, com certeza. Eu acho que é um jeito novo de encarar e olhar o que está acontecendo. Ah, mas a gente fazia assim. Beleza, fazíamos. Eu acho que a gente pega a expertise, a experiência da gente e o feeling, que é a idade que traz, né?
Aquele olhar de falar, ali vai dar problema. Até com o cliente, né? Quando, na primeira reunião com o cliente, tu já sabe, né? Não vai rolar, né, Lúcia Matos? A gente não vai rolar. Eu tenho que demitir o cliente antes de assinar, dar uma desculpa, tô com a agenda cheia, não vou conseguir. Porque a gente tem, né, esse Como é que feeling. o cliente olha na primeira vez? Te olha com... Bom, primeiro que desdém, assim, eu vou falar uma coisa aqui Depende do cliente. bem né? complexa, tá? Que é o seguinte. Anota tenho, aí, Lúcia Matos, que é eu complexo. tenho um homem de sócio. E é 2023 e eu ainda tenho que ouvir certos comentários por conta do meu gênero, por eu ser mulher. Tipo, eu vou decidir com ele, eu resolvo com ele, sim. Tipo, Que bom Ai, que você... sério? Ainda, Ai, tá? Que bom que chegou a Alexandra pra embelezar a sala. Eu trabalho com gênero Agora eu te há contrato, 20 né? anos Tipo, e eu tenho uma boca bem grande que vocês já perceberam, né? E eu não deixo mais passar. Ah, mas é um cliente, preciso... Não, nem pensar, cara. Eu não vou atender um cliente que não me respeita na primeira reunião. Meu sócio, muito treinado, ele dá no meio na hora. Ele fala, nem sei disso que você tá falando. A especialista é ela ali, ó. Ele se retira da sala e tudo mais. Eu já fiz isso. 3 vezes. E é fundamental isso. Levantei e disse, não é comigo, tem que falar. Exatamente, e é importante isso. Então, assim, a primeira reunião com o cliente, ela é sempre muito tensa. E a gente adotou uma coisa que tem funcionado muito bem, que antes de qualquer coisa, fechou o contrato, a gente faz uma reunião para alinhar expectativas. O que você espera? E aí a gente fala, olha só, o cliente espera tudo, né? Claro, tô pagando, espero tudo. tudo e aí, mais um pouco, mais o bônus Até bem aquele. Plus E a mais. gente, não, eu falo sempre, né? Milagre, gente, não tá rolando. E a gente faz essa reunião de alinhamento de expectativas, escuta ele, corta um pouco essa expectativa, traz um pouco para a realidade. E isso nos ajudou bastante na condução dos clientes. Mas a gente já demitiu o cliente, sim, recentemente, né? Nos desligamos porque não estava funcionando. Né? Acontece, E vocês E não paciência. acham que tem um